Oi gente, tudo bom com vocês? Essa aula aqui é a aula de iluminação do nosso curso do V-Ray, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês todo esse painel aqui, todas as iluminações que a gente pode ter, algumas configurações para fazer com que a sua iluminação no seu ambiente fique o mais próximo do real possível, tá? A primeira coisa que a gente vai poder fazer é o seguinte, ó. A gente vai ligar aqui o Asset, nosso Asset Editor, tá? Ele apareceu aqui na minha outra tela, então eu vou puxar ele pra cá. E aqui, a gente vai ver aqui, ó. Essa cena, ela não é minha. Essa cena eu peguei ela na 3D Warehouse do SketchUp. Eu não tenho mais o link, mas eu acredito se vocês colocarem, né, como tá aqui ó, aparecendo, eu acho, Add Visual. Eu acho que vocês conseguem achar. Eu tenho essa cena já há um bom tempo. Essa cena, por sinal, eu tinha feito com um render dela que eu tinha feito foi com o Twinmotion, que eu particularmente gostei. Então assim, essa cena está aqui comigo há um bom tempo, então não posso dizer que sou eu, que sou o criador dela, né? O direito é meu sobre ela, então não é. Mas vamos lá. Essa cena que já tem aqui, ó, eu já salvei essa câmera aqui, então eu posso vir para cá. Essa iluminação, ó, eu vou selecionar aqui o sol. E aí eu vou selecionar. Opa! Aqui. Tá difícil aqui, mas vamos lá. Pronto. Selecionei aqui, ó. Vocês viram que vieram para cá. Então é essa iluminação que a gente já tem. Eu vou deletar ela, porque é uma iluminação Legacy. Ou seja, é de uma outra versão do V-Ray muito mais passada e a gente está utilizando agora aqui a 6, tá bom? Então vamos lá, vou apagar aqui. Aqui demora para apagar, mas geralmente você vem aqui, delete e enfim. Então aqui a gente só está com o sol e o sol aqui está dando para aparecer bem, né, pra gente. Então vamos vir aqui de novo. E aí o que a gente faz? Geralmente, a Rectangle Light, ela justamente tem esse nome, né, de Rectangle Light, é porque ela vai ser um retângulo, né? Então, o que a gente vai fazer? A Rectangle Light vai ter duas principais funções, né, pelo menos usuais aqui no V-Ray e no SketchUp, que é a gente fazer uma luz de reforço, uma incidência solar de reforço, assim como a gente pode também, muitas vezes a gente vai ter cena, ó, eu não sei se essa daqui faz isso. Faz. Em que o nosso teto, ele não vai aparecer. Ele não é o nosso foco da cena, então ele nem vai aparecer. Então, tanto faz o que a gente colocar aqui em cima. Não é exatamente assim, tanto faz, porque a gente vai, vamos supor que vai ser só um perfil de iluminação aqui, ou dois, enfim, ou alguns spots, alguma coisa assim. Faz uma diferença, obviamente, na nossa iluminação. E você tem que chegar o mais próximo da realidade. Mas como a gente só quer iluminar essa cena, e justamente para o efeito didático aqui para ensinar para vocês, o que vai acontecer? A gente vai pegar e vai fazer justamente esse retângulo inteiro, tá? Então eu vou pegar aqui e colocar de novo a cena. Aqui. Eu vou fazer uma renderização para vocês terem uma ideia. Esse daqui eu acho que eram outros testes que eu fiz, então eu vou pegar e vou deletar aqui, justamente para que não atrapalhe a gente, tá? Então aqui a gente tem a nossa renderização, tá? Tô mostrando para vocês como está a imagem apenas com a incidência solar, tá? Então vocês podem ver também os materiais estão muito bons, em especial essa cerâmica aqui, esse couro também está bem legal, metal aqui refletindo. É uma cena muito bem construída, o tecido também, ó, com toda a superfície dele, é muito legal. Então como é que a gente vai fazer? Então, vamos aqui, a gente vai sair da cena de novo, a gente vai ocultar, pelo menos nesse primeiro momento, tá? E a gente vai ter aqui o nosso teto aqui, nossas paredes.
Então vem aqui, ó, Rectangle Light. Vou posicionar. Eu só cliquei aqui, ó. Só cliquei nesse ponto. Vim aqui pra cá, vou clicar nesse outro ponto. Só que ela tá apontada pra cima, né? Então o que a gente faz aqui? Não foi. Agora foi. O que a gente faz aqui? Seleciona ela. Vem aqui em virar. E azul do componente. Tá bom? Então, agora a gente vai mover, porque a nossa iluminação está saindo, né? Vou mover, vou travar aqui no eixo azul, apertando para cima, e movo até mais ou menos aqui. Como aqui a gente ainda tem o nosso teto, ela pode dar aquela inconsistência. Então o que eu geralmente faço? Pego aqui, de novo em um ponto, travo aqui no eixo azul e desço 1 milímetro. Acreditem, podem parecer pouco, mas já resolve e muito, tá? Então eu vou voltar aqui na cena de novo, tá? E antes da gente renderizar, vamos dar uma olhada como ficou essa cena. Ó, em como ficou essa iluminação. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ó. Não sei porque não está expandindo, mas enfim. Aqui a gente vai ter a nossa intensidade, né? Então o quanto isso daqui vai iluminar. Aqui a gente pode colocar o que a gente quiser. Um bitmap, que a gente vai ver, por exemplo, quando for uma textura que a gente quer que na verdade ela ilumine alguma coisa. Uma coloração, uma cor específica, então um verde, um azul, alguma coisa assim. Uma temperatura, que é o que a gente mais vai usar. Ou enfim, qualquer outra coisa, tá? Color correction, então pra gente tá branco assim, mas a gente pode alterar, sei lá, para alguma outra cor, fazer algumas correções, enfim, tá? Aqui é a nossa intensidade. Isso daqui varia muito a intensidade, tá? Geralmente, vocês vão ver um pouco mais pra frente que na Omnilight, na Spotlight, na IS, na Sphere Light, a gente vai acabar utilizando valores bem grandes, tipo 1000, 10.000, eu já cheguei a usar 1 bilhão, pra vocês terem uma ideia. Foi para justamente iluminar um negócio. Mas a Rectangle Light eu acho que é uma das poucas que a gente vai utilizar um valor bem baixinho. Geralmente eu utilizo uma coisa na casa dos 100. Ó, você já viu que deu uma bela de uma iluminada. Mas às vezes o próprio 30 como padrão assim já ilumina bem assim, tá? Aqui a gente vai ter as unidades em que a gente vai ter em lumens, a luminância, em watts ou radiância, essas coisas. Geralmente a gente utiliza no escalar mesmo, do próprio programa. Mas se você tiver aí, por exemplo, na sua casa, ou se você no seu escritório, você utiliza alguma iluminação e ela já vem com a especificação de fábrica, acredito que vem justamente ou em watts ou em lumens. Pode utilizar, não tem nenhum problema. Mas a efeito aqui do curso eu vou utilizar mesmo no padrão, né? Padrão default aqui, tá? Aqui a gente pode alterar o tamanho justamente do nosso retângulo. Então, por exemplo, do jeito que está lá em cima agora, foi aquele, acho que quadrado, né? No caso até que tá. Então, aqui a gente alteraria. Então, sei lá, por exemplo, se a gente colocasse um 200, já viraria um retângulo mesmo, mas não estava assim, então não tem por que a gente pegar e alterar, tá? Aqui no Shape vai ser justamente, ou a gente pode fazer em forma de disco, assim. Às vezes isso funciona bastante. Às vezes isso, principalmente quando a gente tem aqueles spotzinhos, então a gente não quer colocar exatamente uma spotlight, só quer colocar um disco mesmo. Isso ajuda bastante, mas eu costumo utilizar apenas como rectangle. E quando é um spot, uma IS, a gente utiliza mesmo dessa forma. Aqui a gente tem a direcionalidade. Então eu vou fazer um render aqui só para mostrar aqui para vocês como tá, como influencia. E aí eu vou comentando aqui, ó. Então já deu uma clareada bacana, né? Por que eu estou fazendo esse render? Porque vocês vão ver que tem uma grande diferença quando a gente está utilizando essa direcionalidade. O que é direcionalidade? É o ângulo
em que nosso raio de luz ele está sendo submetido. Então, por exemplo, quando a gente está no 0, então todos os raios de luz estão indo para todos os lugares, né? Então está indo para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até às vezes até para cima. Quando a gente vem na direcionalidade, a gente está colocando um lugar para que ele seja direcionado, justamente. Por exemplo, quando eu coloco para 1, você vai ver que os nossos raios de luz estão apenas para essa direção, né, para esse sentido. Quando a gente coloca, por exemplo, um meio, opa, eu coloquei 0,3, um meio, você já vê que aqui em cima já não é mais tão bem iluminado como em 0, tá vendo? Eu pensei que eu ia fazer o render, mas já aqui mesmo no preview já dá pra ver. Às vezes, quando a gente quer imitar então também a Spotlight, a gente vem com um 0,66, algo mais ou menos assim, ou um 0,8, enfim, algo mais ou menos dessa parte, tá? Mas geralmente a gente vai utilizar no 0, tá bom? Bom, enfim, então é basicamente isso aqui nessa parte, tá? Então, só para ter uma ideia aqui, eu deveria ter salvo naquela outra parte lá, mas enfim. Como é que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai ter algumas opções, tá? A principal delas que eu sempre falo é para você deixar esse valorzinho aqui em 2048, que é a resolução aqui do máximo, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma pouca entrada de luz ou dá um conflito com a iluminação exterior ou, enfim, de alguma outra fonte de luz. Com esse valorzinho aqui, acaba deixando melhor, assim, dá pra você enxergar melhor a sua iluminação de fato aqui, entendeu? Então eu sempre deixo aqui. Invisible é justamente quando a gente aí aqui em Shadows justamente a gente vai acabar fazendo com que não seja aqui, né, feita a projeção das sombras. Então, por exemplo, vamos supor que a gente deixa aqui 100, né? A gente vai fazer com que só ilumine, mas não crie sombras. Basicamente é só isso. A gente tem o double sided, então a gente vai iluminar, né, tanto para cima quanto para baixo. Então, se a gente deixar, por exemplo, aqui no meio do ambiente, ele vai iluminar para baixo e para cima, né? O Affect Diffuse, ele vai justamente afetar com a luz o mapa, né, do diffuse, né, dos materiais aqui. Então, vai fazer com que reflita um pouco, enfim. A mesma coisa aqui para o especular, barra se é o roughness ou se é o glossiness, né? A gente vai ver isso também um pouco mais para frente. Aqui nas reflexões. E a atmosférica, sinceramente, não... É mais quando a gente tem aquela luz volumétrica, em que... como posso dizer? Em que você vê, na verdade, que tem até meio que como se fosse um pozinho, assim, na luz. Enfim, tem muita coisa aqui, mas basicamente o que a gente mais utiliza é o Invisible, tá? Porque muitas das vezes... muitas das vezes a gente vai colocar como de reforço ou bem próximo a uma iluminação, e aí a gente acaba utilizando esse Invisible para não afetar o resto da cena, entendeu? Então, nesse caso aqui, como não aparece, não tem problema a gente deixar aqui aparecendo, mas se aparecesse Invisible, tá? Aí só para finalizar aqui, justamente, a gente vem aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar muito a temperatura, mas a gente também pode colocar aqui mesmo. Então, quando a gente vem aqui para a segunda tela, ele vai aparecer aqui o próprio da temperatura. Então, vamos supor que eu gostaria de 3500 de temperatura. Ele já muda aqui, tá? Então, que veio para 3045, 3500. Ué, por que não...
Acho que talvez... Deixa eu ver, 3000. Ah, 3000 ficou. Ele não gosta do 3500, talvez? 3600. Eu acho que o programa tem um probleminha com um 3500, assim. Não sei porquê, mas tudo bem. Então você pode colocar tanto aqui pela cor mesmo, a temperatura, tá? Ou justamente aqui, ó. Então vem aqui, temperatura, troca do RGB para temperatura e você tecla aqui também. Aqui ficou com 3500 cravadinho, tá? Então ele já te dá o preview aqui como vai ficar. E agora a gente vai fazer uma renderização só para finalizar aqui, para vocês entenderem justamente essa parte de iluminação, tá? Com a Rectangle Light. Então, ó, vocês viram que deu um outro tom, um tom bem mais quente, né, para a cena. E a Rectangle Light, eu diria que ela é a mais importante, assim, que a gente vai utilizar. Obviamente a Spotlight, a EAS Light, a Sphere e a Omni Light a gente também vai usar. Mas eu acho que a Rectangle Light é o que vai ter mais frequência que a gente vai acabar utilizando. Tanto porque ela é muito prática, tanto porque ela tem muita versatilidade e porque dá pra gente utilizar em inúmeros mesmo ambientes, formatos, ocasiões, sabe? Tem muita coisa mesmo. Então aqui, ó, só pra gente mostrar, né, a diferença, aqui, ó, também da temperatura, né? Então você colocar uma outra temperatura também faz com que os rebatimentos de luz, a coloração e a incidência, né, desses raios de luz na coloração vai justamente influenciar aqui nas reflexões dos outros materiais. Isso justamente acaba causando um acréscimo de tempo. Então aqui, ó, foi de 36, né, que estava branca. Tá aqui, ó. De 36 para 54. Mas a gente tem, ó, um outro resultado, ó. Resultado bem mais legal, tá bom? Então era isso que eu queria comentar aqui com vocês, gente, tá? Essa parte de iluminação. E é isso. Até a próxima luz. Tchau, tchau, gente.